Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o IFRA 11, FINFRA do Itaú, que demora para soltar o relatório gerencial. Não sei o que acontece com o Itaú, bom, quem sou eu para falar, né? Mas é difícil. Vai soltar o relatório gerencial aí de dezembro. Vamos lá, vamos acompanhar as notícias do fundo. Bom, vamos lá, então, aqui, relatório de dezembro, objetivo de retorno de 0,61% ao ano. O IFRA 11, ao contrário de outros FINFRAs, ele não teve uma redução tão significativa do rendimento. Interessante, mas teve uma redução, mas não foi tanto quanto o CADIF, quanto o Juro, quanto outros FINFRAs, né? Interessante isso. O fundo está com cota patrimonial 96, cota de mercado 88, mais um FINFRA aí negociando abaixo do valor patrimonial. Mas aqui, pessoal, e o que o FINFRA e que o IFRA 11 fez esse mês é muito interessante para explicar algo que eu já falei para vocês naquele vídeo de acho que é top 3 FINFRA, se eu não me engano, onde eu explico como que você analisa um FINFRA. E eu vejo grande parte das pessoas usando pura e simplesmente o preço sobre valor patrimonial. Pegar o preço sobre o valor patrimonial e usar se ele está caro ou barato. E é um erro tremendo fazer isso. Por quê? Olha só, o fundo ele fez uma movimentação muito grande em dezembro. Ele fez, vendeu parcialmente uma exposição de 19,6 milhões, com esses recursos somados ao caixa do fundo, o fundo fez 5 novas alocações. Aí fala aqui, né, uma alocação IPCA mais 8,6 de 1,2 milhão, uma alocação de 5,8 milhão IPCA mais 5,8 milhões, né, de IPCA mais 8,3, 12,7 milhões IPCA mais 7,75, uma de CDI mais 1%, e uma outra aqui de 38 milhões IPCA mais 8,14. Tá, Eric, o que significa isso? Significa o seguinte, os FINFRAs normalmente eles fazem essas mudanças muito grandes na carteira num mês só. Porque você tem fluxos de amortização muito casados. Você pode ter, não é que nem um fundo imobiliário que tem o aluguel todos os meses. O FINFRA, a maioria das debêntures, ou elas são juros semestral ou fazem amortização uma vez por ano. Então o fundo recebe uma quantidade grande de dinheiro uma vez. Só que aí que tá. O valor patrimonial de fundo, de um ativo, do FIFRA ou de um fundo, é a soma do valor dos ativos que ele tem. Só que a questão é a seguinte, você pode ter, num mês como esse, uma mudança completa do carrego do fundo, ou seja, da rentabilidade que esse fundo vai trazer para você, porque assim, você pode ter aumentado com essas compras, eu não sei de fato se isso aconteceu, mas ele pode ter aumentado muito a rentabilidade que ele vai trazer para o cotista, porém não mantendo o mesmo valor patrimonial. Porque percebam, ele pegou o dinheiro que estava aqui, recebeu e comprou novos ativos. Percebe que o valor daqui é o mesmo daqui? Só que essa nova compra aumentou o retorno do fundo em relação ao que estava. Então você tem um maior retorno no mesmo VP, no mesmo valor patrimonial. E o que isso o mercado enxerga? Pô, eu vou pagar mais caro porque eu tenho um ativo que está me trazendo mais retorno. Só que ele manteve o valor patrimonial. Então aqui é só para explicar aquilo que eu falei para vocês no vídeo. Se você não assistiu ainda, procure aqui, top 3 FINFRA que você vai assistir, que você vai achar fácil. Só para explicar para vocês o quão tomar cuidado que vocês têm de... Claro, valor patrimonial é muito importante, mas não deve ser uma métrica usada isoladamente. Porque a gente tem esse costume de, normalmente fundos de papel, seja ele fundo imobiliário, FIAGRO, ou o próprio FINFRA, que não deixam de ser papel, são dívidas, você usar o VP. Porque você pensa, pô, ele está com o VP abaixo a cotação abaixo do VP, significa que eu estou pagando mais barato pela dívida que ele tem. Mas não necessariamente, porque, ou ao contrário também, eu estou pagando mais caro. E principalmente pagando mais caro, porque a rentabilidade do fundo pode ter aumentado. Então o mercado já precifica isso. E claro que, com o passar do tempo, a própria marcação das debêntures vai trazer o VP para a realidade que ele é, dessa compra. O que eu digo é tomar cuidado, principalmente quando tem esses movimentos grandes. O fundo manteve o VP, mas a expectativa de retorno dele mudou completamente.
E aí você pode estar comprando achando que está pagando caro ou barato no fundo, quando na verdade não é nenhum nem outro. Ele simplesmente já está precificado por aquele retorno que ele está trazendo, vai trazer. Então só tomem cuidado com isso. O que aconteceu esse mês aqui foi bem elucidativo para explicar essa tese que eu tenho sobre a precificação e não usar o VP, valor patrimonial para FIINFRA, como sendo o balizador para compra. Falando sobre os demais ativos, as debêntures continuam com crédito sólido, sem intercorrência, o fundo pagou 95 centavos por cota, que eles não falam nada sobre a questão de marcação, somente aqui, né, falando sobre o cenário, mas não referente à própria cota do fundo. O fundo aumentou bem o número de cotistas, se não me engano ele começou o ano com uns 18 mil, aumentou bem, quase dobrou o número de cotistas. O pessoal entrando e vendo que tem qualidade, são bons ativos, e sem considerar sem contar, né, que ele tem o Itaú por trás, né, então acaba sendo algo que pesa, né, na escolha você ter o Banco Itaú como sendo o pai da criança, né, então isso ajuda, e é uma carteira bem conservadora e continua entregando muito resultado. A gente vê aqui transmissão como maior setor, depois, na verdade, é saneamento, transmissão. Aqui eles podiam dar uma ajudada com problema de visão, porque eu não sei qual é, embora seja geração elétrica, mas para eu saber qual é a porcentagem, eu teria que somar tudo para poder descobrir quanto que está faltando aqui. Eles poderiam ter mudado de cor, né, o Itaú. Se vocês estiverem assistindo aí, na próxima dá uma clareada aqui, coloca uma outra cor ou coloca um número com uma cor branca, aí ficaria mais fácil de ver. E aqui toda a carteira de ativos do fundo, vídeo rápido, né? Normalmente os vídeos de FIINFRA são rápidos, mas esse especificamente eu gostei para poder usar como exemplo para explicar para vocês a questão do VP de um FIINFRA. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.